Olá, gente. Como vai? Tudo bem? Gente, as pessoas perguntam assim: o que eu devo fazer para ser salvo? O que devo fazer para ter a minha salvação? Se perguntar para um pastor, se perguntar para um líder religioso, eu vou dizer para você o que é que ele vai responder. Primeiro, ele vai responder para você, em primeiro lugar, que você deve ir para a igreja dele, frequentar a igreja. Ele vai dizer isso. Segundo, ele vai dizer que você tem que aceitar Jesus como Salvador. Tem que aceitar Jesus como Salvador. Terceiro, esse líder religioso, esse pastor, esse apóstolo, essa missionária, vai dizer para você que você tem que se tornar membro da sua igreja, da sua congregação. Mas como assim tornar membro? Você pergunta. Ele vai dizer para você que você tem que passar por um ritual. Esse ritual é o batismo nas águas. Você tem que passar por um cursinho, fazer um curso lá da igreja, receber algumas instruções e depois você passar pelo batismo. Você tem que passar por isso. Depois que você passar pelo batismo, aí sim, você agora se tornou membro da igreja dele e agora dela, da sua congregação ou da sua religião. Então agora você é uma pessoa que está caminhando para a salvação. Outro ponto que ele vai te dizer que você tem que fazer. Você tem que ser dizimista. Você não pode escapar dessa. Você tem que ser dizimista. Você tem que ser um dizimista fiel na igreja. Não pode deixar de dar o dízimo de tudo quanto você ganha. Se você for um dizimista, um ofertante, aí eles falam fiel à obra, aí você está caminhando para obter a salvação. Você está caminhando para obter a salvação. Mas tem mais alguns pontos para você obter a salvação. Você tem que ser assíduo naquela igreja, naquela congregação. Você tem que ser assíduo aos cultos que ele realiza na sua igreja. Não sei se é um culto uma vez por semana, 2 vezes por semana, todos os dias da semana, que tem igreja que faz trabalho todos os dias por semana, uma vez por mês, não sei, mas que você tem que estar ali naquela igreja, naquela congregação. Você precisa disso para ser uma pessoa salva, para receber a salvação de Jesus. Se você não praticar essas práticas, você não está caminhando para ser uma pessoa salva. Tem mais ainda. Você tem que também praticar o jejum, pelo menos 1 a 2 vezes por semana, 5, 10 vezes por mês. Você tem que ser aquela pessoa consagrada, que busca, que se entrega, que faz jejum, se abstém algumas vezes de alimento para se oferecer a Deus, para ser uma pessoa salva. Então você tem todas essas práticas para caminhar ou estar caminhando para ser uma pessoa salva. Se você não praticar essas coisas,
segundo o pastor, né? Segundo os pastores por aí, você não está caminhando para ser uma pessoa salva. Você não tem salvação. Não é isso que ele diz? Não é isso que eles ensinam por aí nas igrejas? Não é isso nos seus templos? Nas suas caminhadas? É dessa forma. Mas meu amigo, mas minha amiga, meu irmão, minha irmã, não vá nessa conversinha furada. Não vá nessa conversinha furada desses pastores que não entendem o que é Bíblia, o que é a palavra de Deus. Ah, mas como assim você fala? Eu estou dizendo para você, estão pregando alguns evangelhos por aí, tipo de evangelho que não é o evangelho da salvação, o evangelho de Cristo, o evangelho que Jesus pregou, o evangelho que o apóstolo Paulo pregou. Tudo isso é ritual, que eu acabei de falar para você. É normas, é rituais humanos, e isso não vai fazer você ser salvo. Outra, você tem que fazer parte da organização da igreja deles, do ritual da igreja, das organizações da igreja deles. Participar das organizações. Você tem que ir frequentar os cultos. Tem algumas igrejas que diz que se você não frequentar o culto de ensinamento, alguns lugares fala doutrina, se você não frequentar a escola bíblica dominical que é feita nos domingos, outros lugares é feita no sábado, se você não fazer esses rituais, você não tem salvação. Eu digo para você, meu amigo, minha amiga, tudo isso é ritual humano. Isso não faz você ser salvo. É uma baita de mentira, de besterol desses pastores, desses ensinadores, dessas pessoas que não entendem nada de Bíblia, entendem de normas humanas, de besterol, de conceito humano, mas de Bíblia não entende nada. Aí você me diz assim, não diga isso não, que o meu pastor é formado em teologia, é bacharel em teologia, é doutor em divindade. Ele é um falso, deixa eu te dizer, ele é um mentiroso, porque está pregando normas no lugar de pregar a palavra de Deus. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia aí, vamos ler o que é que a Bíblia diz, o que é que eu devo fazer para ser salvo, qual é o caminho que eu devo trilhar para eu ter a minha salvação, para você ter a sua salvação. Pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia comigo lá em Efésios. Veja o que Paulo fala para a igreja em Efésios, em Éfeso, né? Pega a sua Bíblia, Efésios, Novo Testamento, para aqueles que não conhecem, Novo Testamento, Efésios capítulo de número, vamos lá, de número 2, Efésios capítulo de número 2, a partir do verso de número 8, vamos ver o que a Bíblia diz, o que você tem que fazer para você obter a salvação, para você ter a salvação de Deus. Veja o que a Bíblia diz, não o que o pastor está ensinando por aí. A Bíblia diz aqui em Efésios capítulo 2 e versículo 8, veja, acompanhe comigo. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não é vosso, é dom de Deus. Verso 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Pela fé sois salvo, e isso é dom de Deus. Então, para você ser salvo,
Você não precisa fazer tudo isso que eu disse anteriormente, decorri para você anteriormente, o que você faz na sua igreja anteriormente que eu falei. Você não precisa dessas coisas para ser salva. Você precisa acreditar em Jesus. Aqui está dizendo, pela graça sois salvo mediante a fé. Pela graça sois salvo. Isso é dom de Deus, não é meu nem seu. É pela graça. Eu sou salvo pela graça. Eu não preciso fazer nada. Verso 9. E não é pelas obras. Veja só. Não é de obra para que ninguém se glorie. Ninguém vai ser salvo pelas suas obras, para que ninguém venha se gloriar. A sua salvação vem através da graça do Senhor Jesus. É pela fé, a fé na pessoa de Jesus. Meu amigo e minha amiga, é pela fé que você é salvo. Aí você me diz, mas vem aqui. E tudo isso que eu faço na minha igreja, o pastor tem me ensinado que é através disso que eu vou obter a minha salvação. É porque ele é um enganador. É porque ele, na realidade, interpreta a Bíblia da sua maneira, do seu jeito. Mas veja aqui o que está dizendo, que é pela graça que sois salvos. Pela fé em Jesus que você vai ser salvo. Não é pelas obras. Não pelas obras para que ninguém venha se gloriar, se gabar. Não é isso que fazem aí? Dizem por aí. Não é isso que os pastores ensinam por aí? Os mestres ensinam por aí? Que se você não fazer a obra de Deus, você tem que fazer a obra de Deus. Você tem que vir para a igreja, você tem que cantar, você tem que vir para os grupos, você tem que cantar nos grupos, você tem que ser um levita na casa do Senhor, você tem que fazer a obra. Nem isso que dizem para você, ensinam para você que você deve fazer para ser salvo. Mas aqui está dizendo que você precisa fazer isso. Aqui está dizendo ao contrário, que não é através das obras para que ninguém venha se gabar, venha se gloriar através das suas obras. A sua salvação vem através da graça, mediante a fé em Jesus. Vamos ler. Veja só o que Paulo fala lá em Coríntios, capítulo 1 Coríntios, capítulo de número 3. Abra a sua Bíblia comigo. Vamos ler Bíblia, conhecer a Bíblia, conhecer o que a Bíblia diz. As pessoas querem estar ou achar que vai ser salvo porque põe uma gravata, porque põe uma gravata, vai na igreja, põe a Bíblia debaixo do braço, vai na igreja todos os dias, ou um dia sim, um dia não sei a sua frequência de trabalho, de frequentar culto na sua igreja, mas isso não vai fazer você ser salvo. Não é através das obras. Veja lá em Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 13. Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 13. Veja só o que diz aqui. O trabalho de cada um se manifestará, porque o dia tornará claro, pois pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja o trabalho de cada um. Isso Paulo está dizendo, falando com os irmãos ali em Corinto, com a igreja em Corinto, falando sobre a obra e sobre as pessoas fazer alguma coisa para a obra de Deus ou para Deus, e achar que através disso vai ser salvo ou não vai ser salvo. E Paulo está mencionando isso. Veja o capítulo de número, o versículo de número, capítulo 3, e o versículo de número 14, que diz assim: se a obra de alguma pessoa
em que ficou permanecer, receberá recompensa. Se o trabalho de alguma pessoa se queimar, sofrerá perda, mas o tal será salvo. Você entendeu? Não. Aí diz, não. Eu vou te explicar. Aqui Paulo está ensinando que através das obras das pessoas, Deus, Jesus Cristo, uma hora, Ele vai julgar tudo aquilo que você faz aqui. Aquilo que você faz de bom ou de ruim que você faz. Então ele está dizendo, e ele faz uma simbologia, e ele fala que vai ser tipo jogado, tudo aquilo que você fez, tipo fosse jogado num fogo, e aquilo ali, a que você estava fazendo, depois que é jogado no fogo, o fogo vai identificar. Se for queimado todas aquelas tuas obras que tu fizesse, você vai sofrer danos, você vai sofrer perda, você vai perder alguma coisa, quer dizer, as suas obras que você fez. Mas se aquilo que você fez seja jogado ali no fogo e não queimar, o fogo não chegar a queimar, você vai receber. Veja que ali está dizendo que você vai receber uma recompensa de Deus. Só que isso não tem nada a ver com a salvação. Tem a ver com o reino de Deus. A Bíblia diz que o reino de Deus, está lá escrito, se não me foge da memória, lá em João, que o reino de Deus é tomado à força todos os dias. O reino de Deus, não salvação. Salvação não tem nada a ver com obra que eu faça ou que você faça para você receber a salvação de Deus. Veja que lá em Efésios está dizendo que é através da graça, mediante a fé. E lá no outro, e Paulo continua dizendo que não é através das obras que você vai ser salvo, é através do quê? Da fé. É através da fé que você vai ser salvo. Não é através das obras, para as pessoas não virem se gabar, para as pessoas não virem se gabar daquilo e dizer, não, eu estou sendo salvo porque eu sou um grande líder de igreja. Não porque eu sou frequentador assíduo na minha igreja. Eu não falto aos cultos, não falto aos trabalhos. Isso não faz você ser uma pessoa salva. Isso é obras. E obras não vai fazer você ser salvo. Dependendo da obra que você faz, um dia vai ser julgada diante do trono de Cristo. Diante do trono de Cristo vai ser julgado. E o julgamento das suas obras, se ela for aprovada por Jesus, você vai receber recompensa pelas suas obras, não salvação. Não tem nada a ver com salvação. É o que Paulo está dizendo aqui. Agora, se você for aprovado pelas obras que você pratica aqui na terra, dependendo do que você faz, Deus tem recompensa para cada um segundo as suas obras. Veja também lá, eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Abra sua Bíblia comigo, vamos ver aqui. Em João, capítulo de número 3 e versículo de número 16. João, Evangelho segundo João, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho
para salvar a humanidade. Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é através do crer em Jesus. O versículo 17: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo de número 18: quem crê nele, eu falo Jesus, quem crê em Jesus, nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está o quê? Condenado. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, a salvação não é através das obras. A salvação não é através daquilo que você está fazendo na sua igreja, na sua congregação. Não. A sua salvação, ela é exclusivamente através da crença, do crer em Jesus. Então, todo homem, toda a mulher, você aceite ou não aceite, você concorde ou não concorde, mas esse é o Evangelho de Jesus. Todo aquele que nele crê será salvo, que crê em Jesus. Então não depende de estar numa igreja ou não, não depende de fazer alguma coisa numa igreja ou não, frequentar um templo ou não. Aqui está dizendo que é crer em Jesus, e aquele que não crê em Jesus já está condenado, porque não crê no Filho de Deus. Meu amigo e minha amiga, repense o que você aprendeu, o que você está aprendendo. Não é através das obras que eu vou ser salvo ou que você vai ser salvo. Não é pelo que você faz, não. Aí você me diz, eu sou uma irmã muito assídua no ciclo de oração, eu vou para o ciclo de oração direto, e não é através disso que vai me fazer uma pessoa salva. Não é isso que vai me fazer ser salvo. Me ensinaram dessa forma, então te ensinaram erroneamente. Você aprendeu erroneamente, porque não é através das obras, não é através de sacrifício. O povo judeu acreditava nisso. O povo judeu acreditava que tinha que acreditar em Jesus, alguns, né? Que tinha que acreditar em Jesus para ser salvo, mas tinha que também cumprir alguns regulamentos. Qual os regulamentos que alguns dizem? Alguns diziam que tinha que passar pelo batismo de João Batista. Alguns diziam que tinha que fazer alguns rituais, como cumprir algumas normas, como se circuncidasse, porque era norma, era lei, estava escrito. Foi um pacto que Deus fez com o seu povo. E para ser salvo, tinha que fazer alguns rituais. Para ser salvo tinha que se converter também à religião judaica da época. As pessoas também acreditavam nisso, e muitos acreditam até hoje, colocando preceitos humanos das pessoas, obstáculos para as pessoas serem salvas. Não precisa disso. Essas coisas não traz você para ser salvo. Nunca vai trazer você a salvação. Nunca trouxe, nunca vai trazer. Isso é preceitos antigos que não deram certo. Agora,
o que precisa fazer é acreditar em Jesus, confiar em Jesus, acreditar que Jesus é o Salvador, porque a salvação é de graça. A salvação é através da fé em Jesus. Ela é de graça. Ela é uma coisa dada sem eu merecer. É uma dádiva de Deus. Então, Ele deu para você essa dádiva e através disso eu acredito que Jesus, Ele é o Salvador. Então, mediante isso, eu, você, nós, todo aquele que confia em Jesus, que crê em Jesus, ele vai ser salvo. Não precisa cometer, fazer, praticar obra nenhuma para ser salvo. Não precisa ser esse devoto que muitas vezes as pessoas acham que tem que ser devoto demais para estar dentro de uma igreja, dentro de uma congregação para ser salvo. Isso não vai te fazer ser salvo. Não. Muitas dessas obras que você faz, ela vai ser julgada e ela vai ser desconsiderada por Jesus no tribunal de Cristo. Mas isso não tem nada a ver com salvação. Isso tem a ver com o reino de Deus. E isso é as obras que você faz, você vai ser recompensado pelaquilo que você deixa de fazer ou pelaquilo que você faz. Você vai receber de Deus uma recompensa, mas não a salvação. A Bíblia fala ali em Coríntios, capítulo de número 3, a partir do verso 13, que as obras no reino de Deus, não é no céu, não é para salvação, não, é no reino de Deus. As obras vai ser posta em prova e as suas obras, segundo as suas obras, que Deus vai recompensar cada um segundo as suas obras. É o que fala também lá em Apocalipse, as 7 igrejas de Apocalipse. Cada um vai receber da parte de Deus o seu galardão, a sua recompensa, segundo aquilo que ele ou ela fizer. Não salvação. Salvação a gente obtém através da fé em Jesus. Você, uma vez que foi para Jesus e confessou Jesus, acredita que Ele é o Salvador, você já é uma pessoa salva e não perde a sua salvação, porque você confia nele, crê nele como seu Salvador. Que Deus abençoe, um abraço e até mais. Até logo.